Hoje nós vamos receber no programa a psicóloga Anne Caroline. Ela que tem contato com o universo variado das nossas Marias, sempre vendo-as dentro do seu contexto familiar e social. Seja bem-vindo à Casa, a sua casa de decoração em Mossoró. Só aqui você tem muitas possibilidades de criar e repaginar seus ambientes, reunindo bom gosto, praticidade, utilidade e o seu estilo. Louças, adornos, objetos, folhagens e papel de parede. O mais importante é você se sentir bem em um lugar que tem a sua cara. A Casa. Muitas possibilidades para você. Anne, eu acho fantástico a forma que você se direciona nas redes sociais às famílias que você cuida. Porque, na verdade, existem muitos núcleos familiares que fazem parte ali da sua rotina de trabalho. Você se direciona muito como as famílias sagradas, né? É tão interessante, porque vieram me perguntar muito disso, sabe, Mari? Na condição de, tá, mas isso tem a ver com religião, e quando a gente fala sobre religião e espiritualidade, isso não bate com o que é técnico na psicologia. Inclusive, a gente traz dentro do próprio código de ética do psicólogo que a gente não pode misturar isso. E aí, a gente não pode misturar isso na sessão da psicoterapia. Eu não posso induzir meu paciente a pensar condições espirituais e religiosas. Na rede social, eu posso me posicionar, porque lá somos nós. Lá eu sou uma Maria. Então, de alguma forma, o meu olhar, inclusive o meu olhar de pessoa, para como eu vejo meu paciente, é muito importante. Olhar para isso de forma sagrada. Eles são sagrados. Para mim, eles são tudo, né? A minha condição de como eu convivo, de como eu dou continuidade e andamento a essa construção é sagrado. Então, elas são sagradas para mim, com certeza. E ter esse jargão, né? Porque já pegou, virou. Na verdade, a gente se conheceu pela história do Forminhas. Aí veio o Forminhas, depois veio o Família Sagrada. Então, a gente sempre está nessa perspectiva de, nas redes sociais, construir esses jargões, essa construção maior do que é como eu olho, o que eu vejo em Anne, o que eu vejo nessa Maria, o que tem ali para a gente construir a partir disso. E isso conecta com as pessoas, né? Entender que a gente coloca essas famílias nesse lugar de sagrado, de maior, de importância maior, é muito, muito importante. Muito, e eu percebo que isso gera, de fato, essa conexão, essa sensação de prioridade, né? De que você está ali olhando com um cuidado especial por essas famílias que você acolhe. E eu vejo também nas suas redes sociais uma preocupação sempre em trabalhar de forma muito clara, muito lúcida com relação à própria psicologia. Então, você apresenta muito essas questões, o que é técnico, o que não é técnico, o que me cabe, o que não deveria me caber, mas eu acho pertinente, inclusive inspirando muitos outros profissionais. Como é isso hoje para você? Como você se vê? É tão interessante pensar que a psicologia ela é feita muito mais por mulheres, né? Sim. E aí a gente acaba se conectando mesmo. Então, quando eu trago essas construções de entender que Maria é essa, que psicóloga Maria é essa, na condição de o que ela faz, como ela faz e por que ela faz. Se isso fica muito claro pra gente, Mari, com certeza o nosso paciente vai entender. E assim, a gente vem de uma ciência cheia de tabus. Sim. A gente está aqui no programa hoje desconstruindo tabus. E a minha posição dentro do Instagram é desconstruir, né? Nas redes sociais a gente tem que desconstruir esses tabus e preconceitos e estereótipos que a psicologia tem. E aí, quando eu me posiciono sobre o que eu faço de forma sagrada, como eu faço de forma sagrada, por que eu faço de forma sagrada, as pessoas entendem e fica muito claro. Ah, e realmente, psicólogo não é coisa para louco. Não, olha o que a Anne está trazendo. Eu tenho um recurso que todas as vezes que eu posto aquele recurso, o engajamento, a interação, aquilo acontece. Ele se chama contrato da raiva. E aí as mães, né, as mães, elas se conectam com aquilo de... Meu filho pode assinar um contrato da raiva desse, ele é agressivo, às vezes ele é violento, às vezes ele perde a paciência, perde o controle. Sim, é possível. Dentro do processo terapêutico vão existir recursos, Mari,
que a gente vai conduzir para cada paciente de forma singular. Então, se é uma construção de raiva, dentro da perspectiva da parentalidade, a gente tem trabalhado muito estudar para ser pai e mãe, né? Então, essa perspectiva de que geração é essa que está vindo aí, e como eu estou me preparando emocionalmente para ser mãe, que geração está vindo aí, que geração a gente tem hoje de crianças e adolescentes desconstruindo aquilo que a gente viveu, é totalmente diferente. Então, realmente estamos estudando para ser pai e mãe. Então, quando uma família chega no meu consultório, eu não vou olhar para a criança, o problema é meu filho, será que é? É ali que está esse problema? Ou tem mais coisas por trás, as entrelinhas vão trazer isso? E é nessa perspectiva que a gente estuda realmente para ser pai e mãe. Desconstruindo as outras gerações, pensando em possibilidades para o agora, para o futuro. Estou preparada para receber esse bebê? Não estou preparada? Estou preparada para quando meu filho for mudar da infância para a adolescência? Quando ele vai sair de casa? Porque eu atendo até mais ou menos adultas jovens e adultos jovens, até mais ou menos seus 45 anos. E aí hoje a gente tem esse fenômeno, né? 45 anos eu tenho um filho que está indo para a faculdade, que está indo estudar fora de casa. E aí pensando naquela perspectiva do ninho vazio, né? Que emoções estão pertinentes e rondando esse espaço. Dentro da maternidade, dentro desse olhar de profissional que essa mãe também às vezes não consegue equilibrar, de esposa. Então, quando a gente olha para si, a gente entende qual é o fenômeno que precisa ser cuidado. Então, olhar para as famílias de forma de um todo é muito importante. E, com certeza, isso tem feito um diferencial no meu trabalho, né? Não olhar fragmentado, é olhar para o todo, Quando você traz essa questão da parentalidade, não só na sua vivência de trabalho, mas nos seus estudos, nas suas viagens, nos seus congressos, no seu partilhar com outras psicólogas, de que maneira você posiciona as Marias nesse contexto, né? O que é que nós estamos vivendo de conflitos nesse aprender ser mãe? Como é que você vê isso aí? Na construção, Mari, especificamente de pensar esses multipapéis, né? Que lugar é esse que a mulher ocupa hoje na nossa sociedade, pensando sim, eu quero ser mãe, eu quero ser uma excelente profissional, eu quero construir a minha carreira nessa maternidade cada vez mais tardia, né? Esse lugar de as dúvidas, esqueci até o livro, ia trazer o livro para a gente pensar sobre ter filhos ou não, sobre ter dúvidas de, eu vou querer ser mãe mesmo? Quando eu vou ser mãe? Em que momento? É agora? Daqui a 5 anos? Quando? Por quê? Em que momento? Faz sentido? E a gente vê muito nas redes sociais hoje, né? Quando eu sigo algumas outras psicólogas e aí as perguntas da maioria das vezes será que eu sei se eu quero ser mãe? Né? O maior desafio da vida da mulher é a maternidade. Será que eu estou preparada para isso? E assim, hoje a gente trabalha dentro do que é científico na psicologia, com a terapia cognitivo-comportamental. Então, eu tenho que olhar sempre para como essa mulher, para como essa Maria está se sentindo. E a partir do momento que ela está se sentindo, é porque antes ela teve um pensamento sobre isso. E isso tem gerado os comportamentos. Então, é um comportamento disfuncional em relação aos meus filhos. Por quê? Porque eu realmente estou perdida nesse mundo de saber se eu quero ser mãe. Eu tenho que ser mãe, não é que se eu quero ser mãe. Eu tenho que ser mãe, mas eu também tenho que construir a minha carreira. E aí eu tenho que estar firme para essas crianças, mas eu também tenho que ser firme no meu trabalho. Eu ainda tenho que ser esposa. E aí essa emoção, esse pensamento e esse comportamento muitas vezes acabam gerando muitos conflitos emocionais, muita desregulação emocional. Então, a demanda que chega hoje no consultório são de mulheres que eu estou perdendo o controle com os meus filhos, eu estou perdendo o controle com os meus filhos dos comportamentos dele, das minhas emoções para com eles. Quando a gente vai olhar, é porque tem muitas outras coisas por trás. Eu estou descontando nos meus filhos quando eu chego em casa um conflito do trabalho. E dentro dessa perspectiva, elas querem ajuda, elas querem estudar para ser mães, entender qual é esse lugar da maternidade nessa nova mulher, nessa nova Maria. É muito curioso, são conflitos tão reais de e agora? É a hora?
Que momento é esse? Tenho que ser, não tenho que ser, quando eu vou ser? E aí as novas questões vão surgindo, entrando também numa perspectiva de nem todos os homens hoje estão preparados também para a paternidade. E aí eu entro numa relação, quando eu me deparo, esse homem não quer ser pai. E aí eu desfaço o meu casamento para ir em busca dessa realização, porque ainda é muito forte. A gente tem, trazendo as nossas crenças de que a gente nasceu para ser mãe. Será que a gente nasceu para ser mãe? Hoje a nossa geração, ela realmente nasceu para ser mãe? Na construção de entender justamente esse lugar, de estudar para ser pai e mãe. Por isso que a gente cada vez mais enfatiza o quão é sagrado a família, o quão a gente precisa olhar de forma sagrada para essa família, e as multifacetas dessa família, que hoje não tem mais aquela família nuclear, elas vão se desconstruindo, se refazendo, novas configurações. Pensando agora, ouvindo o que você falou sobre isso, eu lembrei um pouco de como eu cheguei à terapia, né? Esses nossos múltiplos universos, eles trazem uma carga emocional de uma sensação de incapacidade de você controlar todos os setores da sua vida. Então, nós somos múltiplas em várias coisas que fazemos. É esperado que nós alcancemos a nossa melhor versão em cada uma das coisas, mas sempre haverá um desequilíbrio, né? E isso nem sempre é muito lúcido. Eu, particularmente, em algumas situações, dizendo aqui, me culpo por isso aqui. E isso, para mim, chegou a ser, em algum momento, um conflito muito grande. Como eu estou me desregulando ao ponto de, por exemplo, me sentir impaciente, de não conseguir conduzir as minhas questões diárias com os meus filhos, numa fase onde eles começam a se posicionar com as suas personalidades, com as suas vontades, né? E a gente vai vendo o reflexo daquilo que a gente ensina ou que deixa de ensinar aparecendo. Então, eu me vi bastante preocupada com isso. Você começa a projetar o futuro e você pensa, nossa, eu vou perder o controle, né? Ou então, eu não estou satisfeita com essa minha performance. E, ao mesmo tempo, eu tenho muito uma cobrança associada, por exemplo, eu esqueci determinada atividade da escola, ou hoje era para levar uma coisa e eu não estava ali naquele momento para organizar aquilo. E isso, particularmente, fere muito a gente, né? Então, é difícil a gente chegar nesse ponto, enquanto mulher, que a gente precisa aceitar e acolher essas nossas dificuldades. Não é muito fácil. É porque a gente entraria em uma outra crença, a crença de que a gente tem que equilibrar tudo na nossa vida. E essa crença, ela é uma crença sabotadora, muito errônea. A gente precisa construir sempre que para cada fase, uma fase. Para cada momento, um momento. Então, ok, agora é o momento de focar e dar o gás na minha carreira. Agora é o momento de focar e cuidar dos meus filhos. Quando a gente tenta, de alguma forma, equilibrar tudo, vai desandar tudo. Então, eu preciso ter muito autoconhecimento, que isso é dentro do processo terapêutico, de perceber onde eu vou gastar aquele meu comportamento, aquela minha energia, aquela situação para tal. Qual é o objetivo disso? Para tal, para pensar de forma X, Y, Z. A gente precisa construir nesse caminho, nessa perspectiva de, ok, eu tenho 40 anos, meus filhos estão na adolescência. Ok, é um momento que a adolescência pede muito de mim? Sim, então eu preciso dar um time no meu trabalho, dar uma desacelerada, né? Como eu consigo conciliar isso e focar nos meus filhos? Então é uma perspectiva de autoconhecimento, de entender qual a fase da vida eu estou e como naquele momento eu vou dar o gás em relação a X, Y, Z situação da minha vida. Nessa perspectiva do autoconhecimento, eu vejo que você trabalha, pelo menos comigo, uma palavra, né, que eu acho que traz uma mensagem muito grande para todas nós mulheres, que é a autocompaixão, né? A gente precisa de um pouquinho de compaixão para conosco, né, para com nós mesmas e também com as outras mulheres, né? Sermos mais empáticas com essa rotina, porque as nossas cobranças, às vezes, elas também são um reflexo do que as pessoas esperam de nós. Né? E a gente precisa, como você disse, ter clareza, autoconhecimento para saber, isso é o que eu quero, é o que esperam que eu queira, né? Então, como é que você vê essa questão da necessidade de autocompaixão nas mulheres de hoje? Temos uma geração com muita cobrança.
A gente cobra que tem que ser bonita, a gente cobra que tem que ser boa mãe, a gente cobra que tem que ser boa esposa, cobra. O processo de autocompaixão, ele entra nesse ponto, Mari. Nesse ponto de eu não preciso me cobrar. Tem gente já me cobrando. E essas pessoas também não precisam me cobrar. Eu não posso olhar para essas cobranças. É uma coisa que a gente conversa muito, né? Dentro do seu processo. De pensar que até que ponto é pertinente essa cobrança. Eu valido essa cobrança? São questionamentos que a gente tem que se fazer o tempo todo. Por isso que a autocompaixão, ela é tão importante. Ainda mais nesses multipapéis. Porque senão eu realmente vou entrar na pilha de me cobrar, de ser cobrada, e isso realmente vai me gerar emoções disfuncionais e eu vou adoecer. O grande que hoje desse lugar que a psicologia ocupa são mesmo as cobranças, minhas e do outro. E quando a gente entra nessa perspectiva da autocompaixão, ela é necessária. E aí é tão interessante porque dentro da terapia de aceitação e compromisso, que é uma ramificação da terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha isso. Então, a psicologia ela se torna cada vez mais científica, porque cada vez mais a gente tem estudado com comprovação científica demandas específicas. Então, quando eu entro no processo de terapia de aceitação e compromisso, eu estou me validando e aceitando esse momento, essa fase da vida, trabalhando a autocompaixão, de entender que eu já fiz muito ou não fiz muito, e qual é o caminho para fazer um pouco mais, né? Entender os meus limites, enfatizar os meus momentos de desacelerar ou o meu momento de acelerar, né? Quando a gente pensa em equilíbrio, fica um pouco utópico e até um tanto, como é que eu posso dizer, uma cobrança desnecessária sobre equilibrar tudo, sobre pensar de forma equilibrada. Calma, vamos reorganizar. As coisas precisam realmente estar equiparadas, mas não necessariamente que eu precise me cobrar o tempo todo isso. E isso é muito, muito importante nesse lugar que a mulher ocupa na sociedade hoje. Trabalhar e pensar nessa aceitação de realidade e nessa autocompaixão. Nesse processo de técnicas que você traz muito, e é importante que a gente saiba que existe uma técnica, né? Porque a psicologia é vista com muita subjetividade, como se fosse um ambiente de fala e opinião, e julgamento, né? Aconselhamento, quando na verdade eu mesma trago aqui a minha vivência, porque de alguma maneira, por mais que fosse o que eu esperasse, eu fui me surpreendendo com o caminhar da terapia na minha vida. E vendo justamente essa questão, aceitação e compromisso. Então, devagar, a gente entendendo, tudo bem, tá assim hoje. O que é que eu posso fazer por isso? Né? E ir traçando metas e mudando os cenários e tendo autocompaixão, né, nos nossos caminhos. Mas, principalmente, o que eu vejo hoje é que eu aprendi meio que a sair do cenário, assim, a tentar sair daquele momento e me ver aquilo tudo como uma observadora, né? E ter uma análise um pouco menos emocional. Controlar as minhas emoções, né? Saber que elas existem, mas controlar um pouco a forma como eu lido com elas. Né? Que elas podem estar ali naquele momento, elas podem acompanhar, eu posso sentir medo, eu posso ter sensações de incapacidade, ou também o contrário, eu posso me sentir muito encorajada para uma determinada coisa, mas precisam existir limites para que eu não adoeça dentro desses processos. Isso é uma das vivências assim, que eu considero que foram mais importantes no meu processo. E eu vejo que as pessoas ainda têm muito preconceito com a terapia. Muito. Né? Dos feedbacks que eu mais recebo nossa, eu pensei que ia ser diferente. Nossa, aqui é diferente. Porque realmente, quanto mais a psicologia ela se torna científica e para de construir isso de uma conversa, é um aconselhamento, é um papo. Não é mais isso. Não é mais isso. Há algum tempo atrás, se via a psicologia dessa forma. E espaços como esse, Mari, são muito importantes para a gente desconstruir isso. E a gente só vai conseguir alavancar cada vez mais o que é científico na psicologia com espaços assim. E pensando que existem protocolos, existem técnicas, existem recursos, tudo isso que a gente estuda para entender a subjetividade do sujeito.
Existe a subjetividade, porque eu também não vou sair por aí aplicando todas as técnicas, mas eu preciso pensar nesses espaços, nessas situações, nessa organização de subjetividade dentro do que é científico. E aí as pessoas vão cada vez mais desconstruindo isso. E estar na rede social hoje, para mim, é um posicionamento muito pertinente de o que eu faço, como eu faço, porque eu faço. E com certeza isso vai chegar na sua vida para a gente pensar diferente, para a gente fazer diferente, para a gente ser diferente. Como essa Maria que está aqui na minha frente, dentro desse cenário. A Maria que passa por esses 10 anos já enquanto psicóloga. A Maria que casou, que é empreendedora, que incentiva muitas outras Marias. Quem é essa Maria? Eita, a emoção vem, né? Quando você trouxe o projeto e você trouxe com esse nome, tinha muito significado, né? Pra gente pensar que lugar é esse que a gente ocupa na vida das pessoas. Nessa rede social que a gente chega e fala e se posiciona e está aberta para as críticas, né? Então, essa Maria é uma menina muito sonhadora que se tornou uma mulher e que quer cada vez mais desvelar a psicologia. Encontrar espaços como esse para a gente realmente desconstruir tudo. Desconstruir é a palavra de ordem. Eu não vejo muita coisa no meu dia a dia nas redes sociais, mas existem as pessoas que eu paro para ver. Sim. Ali sempre ao final do dia. Sim. E são aquelas pessoas que a gente não escuta no mudo. Sim. Como um amigo me disse um dia desse. Então, eu gosto de ver você falar. Me incentiva, me encoraja, mesmo eu não sendo uma mulher que está ali trabalhando na área da psicologia. Mas a forma como você enxerga o seu processo de ação, a forma como você ocupa o seu espaço na rede social de uma maneira que influencia outras mulheres que estão ali, ela é muito boa, ela tem uma energia muito forte e a gente vê isso no nível de interação, a gente vê isso na forma como você hoje consegue trabalhar com outras Marias na sua vivência, né? Então, é muito admirável essa trajetória. Falar na psicologia nas redes sociais, Maria, ela traz uma perspectiva de, olha, eu apliquei a psicologia na minha vida e funcionou. E funciona, e dá certo. Então, para mim é um espaço de mostrar, ó, eu estava aqui, eu passei por esse processo e eu cheguei aqui. E você também pode participar disso, você pode mudar a sua vida se você seguir esse caminho, se você de alguma forma também olhar para a subjetividade da sua vida e pensar que a psicologia, a psicoterapia, ela vai fazer muita diferença. Porque ela é transformadora, né? E é isso que é a verdade que conecta na rede social. Para mim é o grande que é da questão. É a aplicabilidade da psicologia no meu dia a dia. Como eu consigo aplicar isso o tempo todo. E aí, quando de alguma forma isso reflete nos meus pacientes ou nas pessoas que estão na rede social, conecta. Faz sentido. E agora eu vou pedir para ela fazer o que ela mais sabe fazer, que é o over delivery. Eita. Eu aprendi essa palavra com a Anne e eu quero que ela deixe aqui para vocês uma mensagem. Você faça agora um over delivery para as nossas Marias. Mais over delivery do que chorar, porque todas as vezes que eu penso no projeto Todas as Marias, só dá vontade de chorar, porque é conectar com a essência das Marias, né? Over delivery. Vamos pensar como a gente poderia trazer isso aqui. Não, a construção do que a gente vem fazendo hoje, ele é um over delivery, né, Mari? Ter esse espaço para desvelar a psicologia, para vir aqui falar, desconstruir, é essencial demais. É chegar na casa das pessoas, no coração das pessoas e mostrar o que é possível ser feito, né? Então, vamos pensar. Estudem, né, para ser pai e mãe, estudem as emoções de vocês, trabalhem dentro desse processo de autoconhecimento e entendam sim a psicologia de outra forma, porque com certeza a gente está crescendo, né, a psicologia cada vez mais está aí em tudo, né, e é tão pertinente, tão necessário. Eu estava ali sentada e tem um pensador ali numa escadinha, né, eu fiquei só pensando assim, nossa, olha, tem psicologia numa arte, né? Tem psicologia dentro de um espaço onde a gente pode pensar que não tem nada, mas tem psicologia o tempo todo. A gente só precisa realmente apurar o nosso olhar para esses espaços. Pois é, eu quero agradecer a sua participação aqui hoje, por abraçar o nosso projeto,
por estar conosco em várias jornadas já aqui, dessa vontade de falar um pouco mais, falar além do que a gente pode ser de técnico. Esse espaço do Todas as Marias, ele vem para isso, né? Eu queria ter um espaço de fala, de encontros, de construções que fossem além da minha rotina de médica, porque o meu universo, a Maria que está aqui, é muito mais do que a Maria médica. Então, esse vai ser o nosso over delivery aqui, Anne. Entregar para essas pessoas que estão em casa mais do que elas esperam da gente. Então, quando elas chegarem nos nossos consultórios, se depararem com algo além da técnica, o amor pelo que a gente faz e as nossas realidades, os outros nossos universos que nos transformam naquilo que nós somos por inteiro. Hoje eu comecei via nas redes sociais com uma mensagem que eu vi e eu achei muito interessante, que a gente tem que entregar para os nossos pacientes muito mais do que a gente faz, mas aquilo que a gente é. Exato. Então, gente, vocês que estão aí do outro lado, curtam o nosso vídeo, compartilhem com outras Marias que podem hoje aprender muito com esse nosso bate-papo. Nos vemos no próximo programa.